Olá, seja bem-vindo. Agora, nesta aula, nós vamos olhar um pouco sobre perguntas e como fazer perguntas no inglês. Então, no inglês, tem várias maneiras de fazer perguntas e essas maneiras diferentes requerem gramática um pouquinho diferente também. Nesta lição, nós vamos olhar uma. Essa maneira que eu vou ensinar agora é bastante simples. Então, vamos lá. Então, existe duas, vamos falar, categorias de perguntas, que, no inglês, falamos perguntas, questions, essa palavra que usamos, né? Questionar ou questões, usamos essa palavra no inglês. Questions, é como falamos. Aí, no inglês, existe dois tipos de questions. Nós temos yes-no questions e WH questions. Então, nesta lição agora, deixa eu fazer maior aqui, né? Mais fácil para ver isso tudo. Então, nesta lição, nós vamos olhar sobre esses aqui, yes-no questions. Numa lição futura, vamos falar sobre WH questions, que são bastante úteis, né? Muito bom, mas é demais para olhar numa lição só. Então, primeiro, yes-no questions. Então, o que é um yes-no question? E para que tem esse nome? Então, yes significa sim, e no significa não, e aí questions. Ou seja, né, isso seria perguntas de sim ou não. Seria mais ou menos essa tradução para o português. Mas essa tradução talvez não ajude muito, porque o que é um yes-no question? Então, a definição, né, de um yes-no question é uma pergunta que a resposta precisa ser yes ou não. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, você gosta de sorvete? Você gosta de sorvete? Bem, pergunta, né? Você gosta de sorvete? Né? Fazer pergunta direito, desculpa. Então, essa pergunta, você gosta de sorvete? A resposta para essa pergunta seria sim, eu gosto, ou não, eu não gosto. Claro, você pode falar outras coisas. Que tipo de sorvete, né? Dá para responder em várias maneiras, mas a resposta típica seria sim, eu gosto. E eu gosto de baunilha, ou qualquer coisa assim, entendeu? Mas a resposta típica é essa resposta direta de sim ou não. Então, essa sentença que temos, você gosta de sorvete. Vou colocar no inglês. Do you like ice cream? Então, é assim que nós fazemos. E vamos usar essa pergunta e outras perguntas também como exemplos para poder entender essa maneira de fazer pergunta. Só para dar um contraste, né? Um exemplo desses WH questions. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando você acorda de manhã? Aí, quando você acorda de manhã? Já no inglês, isso seria When do you wake up in the morning? Entendeu? Esse WH, só para identificar para vocês, WH, vê esse WH aqui. E por isso fazemos. Novamente, outra lição, mas para te dar o exemplo da resposta. Então, se alguém fizer essa pergunta para você, quando você acorda de manhã? E aí você responde, sim. Sabe? Não bate. Uma resposta que não faz sentido. Não encaixa. Já com essa pergunta, você gosta de sorvete? Sim. Entendeu? Encaixou. Esse tipo de pergunta é um tipo diferente desse tipo de pergunta. E no inglês, nós fazemos uma distinção também. Então, se eu falar aqui, when do you wake up in the morning? E aí alguém responder sim, ou no inglês, yes, eu nem sei o que falar, porque nem sentido tem para poder responder, entendeu? Então, só para demonstrar como existem categorias ou tipos de perguntas diferentes. Então, agora vamos para a lição sobre yes-no questions.